Muito bem. Vamos dar reinício aos trabalhos após esse intervalo. Estamos tratando da sessão do dia 10 de agosto de 2020, da turma 1401, primeira turma da quarta Câmara da primeira sessão. Nós vamos retomar os julgamentos com o item 6 da pauta, o relator Carlos André, recorrente Rodrigo Assis Andrade. Com a palavra o relator. Presidente, sendo bem sucinto, né? Então, aqui é uma exclusão do Simples Nacional por débitos sem a suspensão da exigibilidade, né? Temos débitos de Simples Nacional e um débito ali de atraso, né, de descumprimento de obrigação acessória por atraso na entrega da DASEM, né? O contribuinte, ele, em manifestação de inconformidade, ele simplesmente disse que os débitos estavam pagos e apresentou os DAS, né, apenas relativos aos débitos do Simples Nacional. Não apresentou nada em relação à multa por atraso na entrega da DASEM. Então, a DRJ manteve o lançamento em razão deste débito, né, de descumprimento de obrigação acessória que não havia sido regularizado dentro do prazo legal. Essa é a questão em relação ao julgamento de primeira instância. No recurso voluntário, ele altera um pouco a argumentação dele. E aí ele traz o seguinte: primeiro, que a falta do pagamento da multa da DASEM teria decorrido de um erro do contador, do antigo contador da empresa. Uma segunda alegação é que o débito daí foi pago em maio de 2016, né, muito tempo depois do prazo, né, legal. Mas ainda enquanto os efeitos da exclusão estariam suspensos, justamente por força da manifestação de inconformidade, né, em relação ao ADE, e ao final ele alega que o ADE seria nulo por não indicar os débitos que teriam dado causa à exclusão. Então, se os senhores quiserem ver lá no processo, é um ato declaratório executivo, ele tem a mesma forma do primeiro processo que nós julgamos nesta manhã, né? Ele diz que há débitos e ele indica lá que o contribuinte deve estar na página da Receita, lá especificamente, né, no link do CIVEX, para ver quais são os débitos que dão causa. Passando ao voto, eu inicialmente tinha feito um voto afastando essa nulidade. Eu farei aqui uma consideração em relação à súmula 22, né? Tendo em vista que o contribuinte inicialmente não demonstrou nenhuma dúvida em relação aos débitos, né? E que ele disse, né, alegou no seu recurso voluntário que a falta de pagamento seria fruto de um erro do contador, né? Ou seja, em nenhum momento ele demonstrou qualquer dúvida em relação aos débitos. Mas, em razão da posição firmada por essa turma aqui no primeiro voto desta manhã, eu estou reformulando o meu voto e estou votando aqui na preliminar de nulidade, pela nulidade do ADE, tendo em vista que ele não apresenta no seu corpo, ou em anexo, né, de forma específica, os débitos que dariam causa à exclusão, né? Isso motivado pelo cerceamento do direito de defesa, ou seja, tratando-se do contribuinte hipossuficiente perante o Estado, né? O Estado teria que se esforçar mais para especificar e informá-lo dos débitos, inclusive de seus acréscimos, como nós vamos ver em outros processos, e o Estado, então, não teria se desincumbido dessa função adequadamente, o que teria cerceado o direito dele de defesa, né? Tanto que ele pagou alguns e não pagou apenas um,
perdão, ele pagou alguns e não pagou apenas um, o descumprimento de obrigação acessória, né? Então, presidente, eu estou votando, diferentemente do texto que foi colocado para os senhores, eu estou votando por acatar a preliminar de nulidade do ADR. A DRF é governador Valadares, é isso? GVS? Microfone, presidente. A Delegacia da Receita Federal é governador Valadares? GVS, é isso? Isso. Tá, tranquilo. Alguém tem alguma dúvida? Doutor Camerano. Eu voto com o relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Acompanho, presidente. Acompanho também, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade do ato declaratório executivo DRF-GVS número 883261-2014 nos termos do voto do relator. Ok? Item 7, Dr. Carlos, recorrente Berinjela Confecções. Bom, presidente, esse aqui também é um ADR de exclusão do Simples Nacional em razão de débitos sem exigibilidade suspensa, né? Na manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou que os débitos teriam sido parcelados, né? E também alegou nulidade do ADR em razão de defeitos na motivação do ato, em razão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por violação do devido processo legal, enfim, por não ter sido intimada a se pronunciar antes da edição do ADR, né? E alegou também que a exclusão de ofício do Simples Nacional configuraria coação para pagamento dos débitos, né? Uma sanção política. Né? Como eu tenho ouvido esse termo ultimamente, rapaz? Oi? Como eu tenho ouvido esse termo ultimamente, não é por acaso? Não, não é por acaso. Não é por acaso. Vamos lá. Bom, é importante notar aqui que, em vista das alegações feitas pela contribuinte, a Delegacia da Receita verificou se os débitos teriam sido efetivamente parcelados, né? Os senhores podem ver aí na folha 3 do relatório, eu transcrevo aí um trecho da informação da delegacia, né? Então, conforme a análise das pesquisas de folhas 29 e 34, verifica-se que a empresa acima efetuou 2 pedidos de parcelamento no portal do Simples Nacional, e ambos foram encerrados por rescisão. Constata-se ainda que os débitos do Simples Nacional relacionados no ADE, as folhas 22, não foram incluídos nesses pedidos de parcelamento. E ainda se encontram em cobrança no CIEF, de acordo com pesquisa de folhas 35. Né? Bom, então, diante dessa informação produzida pela Delegacia da Receita Federal, a DRJ julgou improcedente a manifestação, em síntese, porque permanecia o débito. Né? Permaneciam os débitos. Aí a contribuinte interpôs o recurso voluntário, em que ela reedita as alegações. Muito bem, passo ao voto. Em relação à nulidade por ausência de motivação do ato administrativo, estou afastando, né? O ato traz todos os elementos necessários, inclusive a especificação em anexo único dos débitos que deram causa à exclusão, né? Também a nulidade por ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eu estou afastando, aí utilizando a súmula CARF número 2, né? Em relação à violação do devido processo legal, semelhante à argumentação do conselheiro Eduardo, né? Também dizendo que o contencioso, né, com a impugnação, no caso aqui com a manifestação de conformidade, garante-se, né, o contraditório e a ampla defesa, né, inclusive
com a suspensão dos efeitos, né, da exclusão. Quanto à configuração da coação para o pagamento de tributos, eu trago aqui, já inclusive citando a própria DRJ, né, a decisão do Supremo, né, com repercussão geral, né, determinando que o artigo 17, inciso 5, não é inconstitucional, né, ele não caracteriza essa coação. E no mérito, impede destacar que o contribuinte só mencionou o passant que teria parcelado os débitos. Ele não traz nenhum elemento de prova sobre isso, ele não traz um pedido, não traz nada, né? Não traz nenhum documento, ele apenas menciona en passant. E diante da informação produzida pela delegacia da Receita Federal, que ele não chega a contestar, né? No mérito, então, eu estou votando por negar provimento. Então, em conclusão, eu estou afastando as arguições de nulidade e inconstitucionalidade e, no mérito, negando provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutor Nelson. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Acompanho o relator. Acompanho também, por unanimidade de votos, afastar as arguições de nulidade e inconstitucionalidade, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário. Item 8 da pauta, conselheira Luciana, recorrente Simone Martins Chaves. Só revendo as considerações de vocês aqui, eu retifiquei a redação da súmula, aí o voto com a retificação da redação da súmula eu coloquei na pasta T, tá? Aqui também é caso de aplicação, né, da súmula CARF 22, haja vista que o ADE não promoveu a especificação dos débitos que motivaram. Então, trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão da RJ, que por unanimidade de votos julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter a exclusão do Simples Nacional com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. O ADS deu em virtude da contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, e o ADS conformou pela acusação dela não ter promovido a regularização desses débitos dentro do prazo de 30 dias. A interessada apresentou defesa, na qual, em resumo, alegou que regularizou em tempo hábil, por meio de parcelamento, os débitos que ensejaram a exclusão. Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, uma vez que, em consulta ao CIVEX, mostra que, dentre os débitos que geraram a exclusão do Simples Nacional, ainda persistiam débitos em cobrança, mesmo após o prazo que lhe havia sido dado para regularização. Inconformado com o resultado do julgamento, interpôs recurso voluntário, reiterando o pedido de reconhecimento da unidade do ADE, haja vista que os débitos apontados como motivo de sua exclusão do Simples Nacional se deram em razão de DCTF, enviada indevidamente, já que a empresa era optante do Simples Nacional, razão pela qual elaborou pedido de cancelamento de DCTF referente ao 1º trimestre de 2013, objeto do protocolo, número citado aqui. Espera aí só um minutinho que minha bateria está acabando, só vou colocar o computador na tomada. Seguindo a exclusão da recorrente do Simples Nacional, conforme redação do ADE, se deu, haja vista que a relação dos decorrer da constatação de existência de débitos, da mesma para com a Fazenda Pública Federal, a exclusão foi formalizada através do ADE número tal, em 3 de setembro de 2014, que informava que a relação dos débitos deverá ser consultada no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, na internet, no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, nos itens Serviços para Empresas, Simples Nacional, ADE de exclusão do Simples Nacional,
2015, consulta de débitos, conforme folha 7. Embora haja nos autos o extrato de folhas 13 indicando quais seriam os débitos motivadores da exclusão, eles só foram produzidos em momento posterior à notificação da própria exclusão, conforme folhas 8. Assim, há que se analisar preliminarmente a nulidade do ADE pela falta de indicação de quais foram os débitos que motivaram a exclusão. Verifica-se no ADE caracterizada a nulidade diante do prejuízo causado à defesa da recorrente pela falta de comunicação clara dos débitos que motivaram a exclusão. Embora no acordo da RJ tenha restado especificados quais débitos motivaram a exclusão, entenda que deva ser aplicado ao caso a nulidade do ato declaratório executivo, DRF Belo Horizonte, de 3 de setembro de 2014, por aplicação da súmula CARF número 22, que determina ser nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei 9.317 de 96, que se limite a consignar a existência de pendências perante a dívida ativa da União INSS, sem a indicação dos débitos inscritos, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Assim, considerando que o ADE está eivado de vícios que prejudicam a defesa da recorrente, haverá de ser anulado, inclusive de ofício, à luz do artigo 61 do Decreto 7235 de 72, cuja redação permite que a nulidade seja declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou julgar a sua legitimidade. De sorte que, embora haja manifestação em sede recursal no sentido de que os débitos que motivaram a exclusão da recorrente, que foram destacados no acórdão da RJ, haviam sido objeto de pedido de revisão administrativa, posto que originados em DCTF entregue de maneira equivocada, tal argumento resta suplantado pela aplicação ao caso em apreço da súmula vinculante número 22. Por todo exposto, voto em dar provimento ao recurso, anulando o ato declaratório executivo. Só corrigir o número dele aqui. Só corrigir o número dele. Está sendo utilizado o mesmo número do código anterior. Tô Camerano. Então, senhor presidente, diferentemente do voto anterior, em que existia um anexo único ao ADE, onde indicava os débitos. Aqui não temos isso. Os débitos foram aparecer depois. E é semelhante ao voto que a própria relatora já tinha narrado aqui para a gente. Eu acompanho a relatora, presidente. Tô Daniel. Presidente, eu acompanho e no resultado não vai mudar, mas eu acho até que nesse caso específico seria caso até de superar a nulidade e dar no mérito, porque o contribuinte trouxe aos autos a certidão negativa dentro do prazo, tá? Com a indicação de todos os débitos que existiam, inclusive a própria certidão diz, todos os débitos que estão aqui é um extrato da própria Receita Federal, estão com exigibilidade suspensa. Então, ao meu ver, você tem aí, na verdade, uma prova da regularização. Então, eu acho que até no mérito seria para dar provimento aqui, porque não tem nada no processo que mostre que, além dos débitos que ela indicou ali, haveria algum outro em aberto, entendeu? Então, todos que tinham o nome dela foram parcelados dentro do prazo. Acredito, talvez, que fosse o caso até de superar para dar no mérito. Sim, inclusive, Daniel, esses débitos só foram relatados no acórdão da DRJ, até por isso que no recurso voluntário ela muda o argumento, né, no sentido de apresentar esse pedido de revisão de entrega de DCTF equivocada aqui. Mas também, assim, eu mantenho a nulidade e acrescento esse argumento caso, né, vocês queiram superar a nulidade e dar provimento ao mérito também. Realmente foi isso que aconteceu. Eu acho que é nulidade. Eu acho que tem que ficar pela nulidade mesmo. Exatamente. Não vamos complicar e entrar no mérito, que cada processo vai aparecer uma situação dessa aí, que ele vai pagar, e aí eu não pode superar isso. Não, pela nulidade mesmo. Ok. Doutor Carlos. Presidente, eu acompanho a relatora. Doutor Nelson. Presidente, eu voto com a relatora. Doutora Letícia. Com a relatora também, presidente. Doutor Eduardo. Com a relatora, presidente. Com a relatora também. Então temos por unanimidade de votos
dá provimento ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade do ato declaratório executivo DRF Belém, número 90683/2014, nos termos do voto da relatora. Ok? Item 9, conselheira Luciana, Tutor Software. Esse daqui também trata de um ato de exclusão, né, do Simples Nacional. E aqui também eu estou dando a solução pela aplicação da súmula 22. Nesse caso, trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão da RJ, que por unanimidade de votos julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter a exclusão do Simples Nacional com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. O ADS deu em virtude da contribuinte possuir débitos com exigibilidade não suspensa. Cientificado apresentou defesa na qual, em resumo, alegou que regularizou em tempo hábil, por meio de parcelamento, os débitos que ensejaram a exclusão. Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, uma vez que, em consulta ao CIVEX, dentre os débitos que geraram a exclusão do Simples Nacional, ainda persistiam débitos em cobrança, mesmo após o prazo para regularização. Ou seja, a mesma situação, né? Eles esperam o contribuinte apresentar a justificativa e depois eles consultam para ver se subsiste ainda algum débito. Aí, encontrando o débito subsistente, é julgada improcedente a manifestação de inconformidade. Então, aqui, situação assemelhada, né, no sentido de que no ADE constou apenas a indicação de que o contribuinte fosse buscar junto ao site da Receita Federal, né, aos meios eletrônicos, identificar quais seriam os seus débitos e, né, colocando para ele esse ônus. Aí ele foi até lá, regularizou, né, no sentido de parcelar as pendências, mas após o prazo para justificativa, eles apresentam essa questão de subsistência de pendência. Nesse caso aqui, né, eu estou aplicando a súmula 22, inclusive de ofício, mas tem um argumento do contribuinte, né, no sentido de que inclusive esse débito que gerou a exclusão, ele haveria sido cancelado, né, conforme memorando 002/2015 da DRF de Blumenau aqui, que ele diz ter apresentado em recurso voluntário através de um CD, só que eu não localizei esse arquivo nos autos. Então, até fiz a anotação em destaque aqui, né, para que caso não fosse reconhecida a nulidade, ao menos que fosse dada oportunidade ao contribuinte através de uma diligência, para que ele verificasse a apresentação desse memorando apontando o cancelamento do débito. Então, meu voto, a princípio, é no sentido de reconhecer a nulidade pela aplicação da súmula 22 e da provimento ao recurso voluntário. Conselheiro, tem que corrigir também o número do voto declaratório lá no dispositivo, tá? Tá. É o 971837/2014 ADRF Blumenau, ok? Sim. Uhum. Tô camerando. Então, presidente, na linha do que a gente vem discutindo aqui, se não tem os débitos lá indicados antes de se defender, isso vira essa bagunça aí. E vai sempre aparecer um negócio aí estranho para a gente ficar correndo atrás. Isso não tem o menor cabimento. Acompanhe, relator. Muito bem, doutor Camerano. Doutor Daniel. Relatora, presidente. Doutor Carlos. Com a relatora. Eu até estava olhando aqui os precedentes, né, da súmula. Eles são lá de 2004, 2005, quer dizer, há muito tempo que o CARF vem apontando a necessidade da discriminação, né, dos débitos no ADE. Né? Então, isso teria que ter sido providenciado já desde o início do Simples Nacional, que começa em 2007. Né? Okay. Então, com a relatora. Beleza. Doutora Letícia. Desculpa. Com a relatora, presidente. Desculpa, doutor Nelson.
Presidente, voto com a relator. Doutora Letícia, agora sim. Correlatora, presidente. Doutor Eduardo. Acompanho o relator, presidente. Acompanho também, então, por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade do ato declaratório executivo da RE Blumenau 971837-2014, nos termos do voto da relatora. O item 10, conselheiro Nelson. Nelson, conseguimos ser bastante sucintos nesse item 10, por favor? Ele é um processo uma defesa um tanto argumentativa. Mas é todo súmula 2, não, Nelson? Oi? É todo súmula 2, né? A defesa é grande, mas é toda em cima de ilegalidade e inconstitucionalidade. É verdade. Então, é exclusão de ofício do Simples Nacional. É uma manhã de simples, né? Mas nem todos os processos são muito simples. Tá, só para deixar bem claro na gravação, item 10, recorrente Roberto Schwenk, ok? Conselheiro Nelson. Roberto Schwenk, Brinquedos e Imóveis Infantil Limitado. Recurso voluntário. Apresentado em face do parágrafo 4, da quarta turma da DRJ Brasília, que ao julgar impugnação improcedente, manifestação de inconformidade improcedente, manteve a exclusão do Simples Nacional com efeito jurídico a partir de 1/1/2016, 1º de janeiro de 2016. O ato declaratório foi expedido, o ADE, em 1/9/2015, pela existência de débitos em aberto com exigibilidade não suspensa. Eu transcrevo aqui, colaciono o ADE, né? E também colaciono o anexo único. O anexo único, onde há uma planilha, um demonstrativo de 10 colunas. São 10 colunas de períodos de apuração, são 5 colunas de período de apuração e 5 colunas de débitos. São mais de 30 débitos aí, né? Em abertos na época, que motivaram a emissão do ADE. Na primeira instância, o contribuinte trouxe alguns documentos, mas a defesa dele pautou-se em cima de argumentação acerca de princípios constitucionais, da livre iniciativa, né, atividade econômica, né, princípios na Constituição que tratam da atividade econômica e do tratamento diferenciado, simplificado, a atividade de apuração dos tributos pelo Simples. Como ele não fez a comprovação dos débitos, ele não regularizou naquele prazo de 30 dias, naquele prazo hábil, a DRJ manteve o lançamento fiscal, manteve a exclusão do Simples. Aqui no recurso voluntário, ele simplesmente reprisa os argumentos apresentados na primeira instância, né? Ele fala da questão do julgamento do Supremo Tribunal Federal, quando enfrentou a constitucionalidade do artigo 17.5 da Lei Complementar 123, que trata da exigibilidade da exigência de regularidade fiscal para a opção ao Simples e para a exclusão do Simples, né? Quer dizer, se a pessoa jurídica está no Simples, mas sem regularidade fiscal, então ela é determinada sua exclusão. Então, basicamente, ele fala dos princípios constitucionais, dizendo que é uma penalidade, seria um castigo muito grande uma empresa que apresenta
Nelson, travou. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou interromper a sessão, a gente retoma com esse processo logo após o meio-dia, às 2 horas. Vamos ver se até lá o Nelson consegue resolver os problemas dele de comunicação. A gente já viu que o processo é bastante simples, eu acho que não vai ter muito problema para retomar isso e julgar rapidamente, tá? Então eu vou interromper a gravação nesse ponto, viu, Casandré? E a gente retoma esse julgamento do item 10 logo às 14 horas, ok? Estou interrompendo. 14 ou 13h30, presidente? Eu tenho uma dificuldade porque eu tenho que sair de casa para almoçar, levar a menina no centro e depois voltar, entendeu? Então, a gente retoma às 14 horas, tá?